fragilidade ambiental. Como vimos, a potencialidade do território do Brasil atrai interesses de exploração econômica de recursos como minério e madeira. A dificuldade de proteger e de fiscalizar o vasto território brasileiro, no entanto, favorece a exploração predatória, que vem causando grandes prejuízos ambientais, como o desmatamento, as queimadas, a caça e a pesca ilegais e a poluição da rede hidrográfica. As comunidades que vivem nestes locais, que muitas das vezes são devastados, né, como eu falei anteriormente. Esses problemas alteram a dinâmica da natureza e podem prejudicar o desenvolvimento socioeconômico de comunidades próximas às áreas exploradas. Para evitá-los, é necessário que o poder público e a sociedade preservem e fiscalizem as áreas remanescentes do patrimônio natural brasileiro. São as comunidades que mais sofrem, né, com esse desmatamento, com queimadas, a caça, a pesca ilegal e a poluição. A legislação ambiental no Brasil. No Brasil, discussões e iniciativas mais consistentes sobre a preservação do meio ambiente foram realizadas somente a partir da década de 1930. Essa legislação são as leis, né? Todas as leis que protegem o meio ambiente no Brasil. O Código Florestal. Em 1934 foi promulgado o Código Florestal, que efetivou no país o estabelecimento de áreas protegidas. Posteriormente, em 1965 e em 2012, esse código foi alterado. Certo? Então, as leis que protegem o meio ambiente, né? E na primeira alteração, em 1965, o avanço mais significativo foi a criação das áreas de preservação permanente, APPs, com o objetivo de proteger e preservar o solo, os recursos hídricos que são os rios, como a gente já explicou, né, em interações passadas, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e a flora, e de assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, as APPs têm o objetivo de preservar tudo isso, né, no meio ambiente do Brasil, certo? A Política Nacional do Meio Ambiente. Outro avanço importante foi a instituição em 1981 da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei número 6.938, de 81, que, entre outros objetivos, visava conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, definir áreas prioritárias de ação governamental e estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e de manejo dos recursos ambientais. Tudo isso na Política Nacional de Meio Ambiente. E os impactos ambientais. A avaliação de impactos ambientais causados por diferentes atividades com potenciais de degradar o meio ambiente foi um dos instrumentos criados por essa legislação, certo? Os impactos ambientais, e aí, através da fiscalização, essa legislação que eu falei antes, 6.938 de 81, visava
diminuir esses impactos ambientais no Brasil. Essa legislação ambiental, essa legislação ambiental brasileira é rigorosa e prevê sérias punições aos que cometem crimes ambientais no país. Apesar disso, a falta de fiscalização dificulta a ampliação dessas leis, principalmente em áreas de difícil acesso, como trechos de vegetação densa na floresta amazônica. Então, a legislação ambiental brasileira é boa, muito boa, só que toda essa falta de fiscalização e também punição faz com que ela não seja efetivada na prática. Então, se ela fosse efetivada na prática, seria muito bom, porque a gente preservaria o meio ambiente brasileiro, que é um meio ambiente natural extremamente rico. Nós somos ricos, mas não sabemos disso, não cuidamos e deixamos os políticos, às vezes, muitas das vezes, degradar o meio ambiente, como os ruralistas, que têm grandes terras, os latifundiários. Latifundiários são aqueles que têm muitas terras, e aí eles desmatam para colocar pasto, para colocar monocultura. O que é monocultura? Uma única cultura, como da soja, cana-de-açúcar, e tudo isso degrada o meio ambiente. E também extração de minérios. Veja aqui em Maceió o que está acontecendo com o bairro do Pinheiro e adjacência. Toda essa extração de salgema está degradando o meio ambiente urbano, no caso. Mas é uma degradação do meio ambiente também. Não natural, mas urbano. Então, as leis são boas, mas falta a prática ser efetivada por falta dessa fiscalização e das punições. E para refletir, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, se você procura ser justo, Deus vai ouvir o seu clamor. Salmo 34, 15.